Feliz com Jesus? Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? É mais difícil essa pergunta, né? Queridos, nós estamos numa série maravilhosa de mensagens onde nós estamos sendo desafiados por Deus com algumas palavras no sentido de nós respondermos a nossa fé com sabedoria, com inteligência, a fim de que as pessoas possam conhecer o nosso Senhor Jesus. Nós já ouvimos aqui os fundamentos da nossa fé, foi uma palavra muito abençoada pelo Cleito. Já ouvimos aqui a importância das Escrituras, a suficiência das Escrituras, e ouvimos também aqui uma palavra no último domingo sobre as novas perspectivas do cristianismo na Europa, nesse mundo pós-secular. E cabe a mim hoje falar com vocês esse tema que está aqui na tela. Vai ter esse suporte aqui para nos ajudar a compreender um pouco mais um assunto muito importante, e eu peço a Deus que Deus me dê a sua graça para poder compartilhar ao seu coração tudo aquilo que eu consegui absorver e sintetizar de uma forma, porque esse assunto que eu irei falar é um assunto muito abrangente, um assunto que não é a minha intenção falar desse aspecto filosófico, desse assunto em si, mas trazer uma perspectiva da moralidade no ponto de vista cristão, que é o nosso caso, ok? E o texto que eu quero ler com vocês é um texto de Jesus, um texto muito conhecido, Mateus capítulo 7, versículo 12, um texto que você encontra esse texto no Sermão da Montanha, quando Jesus começa a escrever Mateus capítulo 5 ali, Mateus está narrando, né, as palavras de Jesus. Então, esse texto se encontra nesse contexto do sermão de Jesus. E se nós queremos aprofundar ainda mais sobre essa questão, sobre esse assunto que eu irei dizer, você tem aí todo esse esboço de Jesus, esse sermão maravilhoso de Jesus, direcionado para os seus discípulos, mostrando para nós como que nós devemos agir, tanto com aqueles que são da parte de dentro, como também aqueles que são da parte de fora. Então, Jesus, ele resume de uma maneira muito prática esse assunto que eu irei falar: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Façam aos outros o que ele... É que eu estou achando que está passando aqui também. Desculpa. Aqui, ok. Faça aos outros o que você deseja que façam com você. Queridos, essa é o resumo da lei e dos profetas. Isso é moralidade cristã. Fazer o bem porque Deus é bom. Fazer o bem porque Deus é bom. Vivemos numa era onde cada um constrói sua própria verdade, mas Jesus nos convida para algo mais eterno, algo eterno que nós precisamos pensar. Será que existe certo e errado? Será que realmente tem certo e errado? Bom, existe certo e errado? Na ética cristã, nasce a revelação, não da cultura. O cristão, ele pode dizer sim que existe uma verdade absoluta, que é um tema que vai ser dito aqui ainda nessa série. Para o cristão, isso é muito importante. Para o cristão, a verdade não é um conceito filosófico, não é um conceito sociológico, não é um conceito psicológico, mas é uma pessoa. Porque Jesus disse muito bem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para nós cristãos, nós precisamos ter isso
muito claro no nosso coração, no nosso entendimento, que Jesus é a verdade e ele é uma pessoa. Então, para nós, Jesus é a verdade. E ele tem todo o ponto final de qualquer assunto que você possa imaginar. Jesus é a resposta definitiva para qualquer tipo de situação e solução neste mundo que nós temos. Jesus é o ponto central. Ele é a verdade. C.S. Lewis, ele escreveu que a moralidade está dentro de cada indivíduo. Ou seja, ele também menciona uma coisa muito interessante, dizendo que o nosso Criador, o nosso Senhor, ele deixou duas pistas para revelar muita coisa. Uma delas é o universo. Você tem todo o universo maravilhoso que revela a glória de Deus, que revela a majestade do Senhor. Mas na perspectiva, e eu creio dessa mesma forma, que dentro de cada um de nós ele deixou essa pista da moralidade e isso aponta para Deus. Então, cada um de nós aqui temos algo que Deus estabeleceu, que Deus colocou dentro de cada um de nós. E isso é muito importante, porque eu e você, seres criados por Deus, segundo a sua imagem e semelhança, temos capacidade de tomar decisões étnicas e morais. Temos capacidade de fazer escolhas. E nós vamos ler aqui alguma coisa que eu quero falar lá no Jardim do Éden. Lembra aquela história de Adão e Eva, que tinha lá uma serpente? Isso é muito interessante. Veja só, antes disso, o mal como bondade corrompida. Pense nisso. A palavra de Deus nos ensina que tudo que Deus fez é bom. Ele mesmo disse isso, tudo que Deus fez é bom. Em essência, todas as coisas são boas. A natureza, todas as coisas são maravilhosas, porque Deus, na sua criação, ele descreve que o que ele fez é muito bom. Então nós temos um inimigo que vai tentar, é o que C.S. Lewis fala, que a maldade é a bondade corrompida. Em que aspecto? Até para você ser mal, você precisa de distorcer o que é bom e pegar emprestado aquilo que é bom. Por exemplo, C.S. Lewis ele fala que a maldade precisa de três coisas: de inteligência e de vontade própria. E de onde vem essa inteligência e essa vontade própria? Vem do bem. E mesmo para você fazer a coisa mal, por exemplo, roubar dinheiro, o dinheiro, em essência, ele não é uma coisa ruim, ele é uma ferramenta. Mas se nós não entendermos o que ele está dizendo, nós podemos, então, fazer coisas sendo corrompido, mas com a percepção errada. É o que ele fala, o mal é uma distorção do bem. Antes de criticar o mundo, devemos reconhecer a nossa própria corrupção. Então, C.S. Lewis, ele nos ensina sobre isso, que o diabo, outro exemplo, que o diabo, ele era um ser angelical, certo? Ele estava na eternidade, ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele regia a adoração, correto? Ele estava lá, Deus criou ele. Mas ele agora, ele desobedeceu a Deus. Ele se rebelou contra Deus. E ele está usando algo que inicialmente era bom. Agora, para servir para os seus interesses e os seus próprios propósitos. Então, na essência, aquilo que ele tem da parte de Deus que foi dado para ele, era uma coisa boa. O pastor Marcos Cote, ele fala assim que todo cristão que é rebelde à palavra de Deus, que é desobediente à palavra de Deus, é um anjo como Satanás, um demônio que está fora do lugar, fazendo o que não deveria ser feito quando nós fomos criados para uma essência de obedecer e glorificar o nosso Deus. Para ser mal,
é preciso desejar o bem, só que da forma errada. O mal precisa pedir emprestado o bem para existir. Quem já leu aqui aquele livro Confissões, de Agostinho, quando ele fala sobre afeições desordenadas, o coração no lugar errado, o amor no lugar errado, o coração na direção equivocada, na contramão daquilo que seria a vontade do nosso próprio Deus. Então veja só, lá no Éden, estavam Adão e Eva, criados para glorificar a Deus e para espalhar a glória de Deus em todos os lugares. De repente, começa um diálogo entre a serpente e a mulher. Certo? Começa ali um diálogo entre aqueles dois. E a serpente, ela vai distorcer o que Deus disse. A partir de um momento em que Eva dá uma informação dizendo, olha, o Senhor nos deu livre arbítrio para comer de todas as árvores. Todas as árvores ali eram boas, todas. Exceto essa que Jesus, que Deus o próprio disse, olha, desta árvore aqui vocês não podem comer. Não é possível. Um teste de obediência, de fidelidade, de honra ao nosso Deus. Então, só que quando existe esse diálogo, que ela fala isso para a serpente, o que a serpente diz? Olha, certamente você não morrerá. Certamente. E despertou nela o interesse, uma curiosidade. E sabe que serpentes ainda falam. Serpentes ainda conversam. E nós precisamos, como diz um amigo meu, pastor Elidiano Ribeiro, ou nós aprendemos a obedecer a Deus, ou a serpente nos ensinará a ser como Deus. Então a serpente continua tentando distorcer a nossa visão, a nossa perspectiva daquilo que Deus estabeleceu para nós como cristão e como verdade absoluta. Nós temos um caminho, nós temos uma postura. O povo de Israel, quando eles ficaram 400 e poucos anos escravos, e quando o Senhor libertou eles a partir de Moisés, Deus teve que dar a Moisés uma lei, uma conduta, para que eles pudessem, então, perceber a vontade de Deus revelada a partir daquelas leis, para ter uma civilização ordenada. Então, a norma é importante. E numa sociedade como nós vimos aqui no domingo passado, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua cosmovisão, cada um pode dizer, eu sinto isso, e quem é você para dizer que aquilo que eu sinto não é verdade, ou aquilo que eu sinto não é bom? Quem somos nós? Então nós precisamos entender que esse mundo lá fora tem essa percepção. Mas o cristão, ele deve ter aquilo que o apóstolo Paulo diz. A palavra do cristão é sim e não. É sim, sim e não e não. Nós temos um ponto de referência. Então a nossa vida, por isso que a palavra da crise é muito importante, a nossa vida parte do pressuposto do que Deus disse para nós. Do que ele entende como certo e como errado. O que ele entende que é bom para você. O salmista Davi disse que a lei do Senhor é perfeita. É perfeita. João, ele vai dizer que os mandamentos do Senhor não são penosos. Não é difícil de obedecer o que Deus falou para nós. E tudo aquilo que nós vivenciamos, pode ter certeza que é uma forma que a gente não compreendeu como Deus disse e pagamos um alto preço porque não seguimos o seu caminho, que é o caminho, a verdade
e a vida. Sabe, queridos? Mas qual é a resposta para o moralismo? Qual é a resposta? Como que nós vamos lidar? E veja, o apóstolo Paulo lidou com isso também no seu ministério. O apóstolo Paulo coloca todos, inclusive eu e você, no mesmo pacote. Olha, todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Então, o evangelho, ele é a solução para nós, porque nós não precisamos ser bom para ser salvo, correto? Eu não preciso fazer boas obras para ser salvo. Eu não preciso... tem pessoas que eu sou uma boa pessoa. Eu pago as minhas contas, eu falo a verdade, eu sou uma pessoa honesta. Ok, maravilha. Isso é uma coisa esperada de qualquer cidadão que vive uma sociedade, certo? Mas isso não garante para nós a salvação. Isso não traz para a gente a certeza de que você e eu seremos salvos. O que responde o nosso grande dilema, esse abismo, é o fato de Jesus Cristo ser o nosso Senhor e Salvador e nos resgatar e nos salvar. Então não é pelas obras. Então só isso nos faz entender que o ser humano só entende a sua condição quando de fato ele entende essa revelação. De que Cristo veio, morreu pelos meus e pelos seus pecados e nos transformou em uma nova criatura, nos transportou do seu império, do império das trevas para o império da luz. E agora nós somos adotados por ele em Cristo Jesus e salvos pela justiça de Jesus. E isso faz toda a diferença. Então, internamente, você e eu devemos entender que nós temos um caminho. Agora, nós não podemos esperar um comportamento de santidade, um comportamento de vida reta diante do Senhor com aqueles que ainda não chegaram a esse entendimento. E aí entra um grande problema, que às vezes nós afastamos pessoas porque nós estamos exigindo que as pessoas que ainda não creram nesse evangelho, que existe uma verdade, que existe um Deus, como disse C.S. Lewis, um Deus que estraga prazeres, que diz assim, olha, isso aí que você está fazendo na minha ótica é pecado, isso que você está fazendo na minha visão pode comprometer a sua eternidade, mas eles lá fora não querem saber disso. Eles lá fora não entenderam essa visão ainda. Nós entendemos. Então nós estamos numa condição de cristãos, porque um dia o Espírito Santo de Deus veio sobre nós, nos regenerou, gerou em nós uma salvação, uma convicção de que éramos pecadores, que não tínhamos condições de nos libertar dessa condição, desse buraco, desse abismo, mas agora Cristo sim. Agora, irmãos, é difícil a gente perceber isso, porque às vezes nós estamos colocando um peso nas pessoas que não creram ainda, como se elas tivessem a obrigação de viver como nós estamos vivendo. Então a Bíblia mostra que todos nós falhamos. Essa é a perspectiva bíblica. Todos nós falhamos. Todos nós pecamos. E aí vem um ponto. Se a Bíblia está dizendo que todos nós pecamos, o moralismo é quando você se sente superior ao outro. Quando a pessoa sente que a sua vida é mais santa do que a outra. Mas a verdade é que a Bíblia nos aponta, ela coloca a gente no nosso chão, no nosso lugar. Somos pecadores e precisamos de Jesus. Por isso que Mateus capítulo 5 em diante, Jesus fala que bem-aventurados são os pobres e humildes de espírito, pois eles herdarão o reino dos céus. Nesse sentido, bem-aventurado aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual e buscam em Cristo Jesus a solução para a tua vida. Então nós que
que somos desse grupo, constantemente nós somos essa pessoa que reconhece, se não fosse ele, se ele não viesse, não me salvasse, não me tirasse daqui, eu não teria essa condição. Então eu continuo sendo um pobre, miserável que precisa de Jesus. O apóstolo Paulo disse: que miserável homem que eu sou. Mas era um cara salvo, mas consciente da sua natureza. Então, quanto mais você caminha com esse Cristo, mais ele te coloca você numa situação em que você está prostrado, olhando para ele, dizendo: é você que é o meu Salvador, é você que é a minha salvação, é você que define a minha palavra. No Novo Testamento, se usa muito a palavra doulos para servo. Doulos, que é escravo. E o escravo, ele tinha uma missão: agradar o seu senhor, independentemente de quem seja. E havia escravos que gostaria de ter um bom senhor, porque tinha bons senhores naquele tempo. Então, quando eles encontravam um bom senhor, eles fariam de tudo, porque eu não quero ser vendido para outro senhor. Vai que eu pego um senhor tirano, maldoso, que me maltrata. Mas eu e você temos o melhor senhor. Temos o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus que se fez carne e viveu entre nós. E agora a nossa missão é fazer a vontade dele. É agradar a ele. Então nós não vivemos para nós mesmos. E aí, esse assunto de certo ou errado, ele vai perdendo um pouco o sentido. Porque você agora anula, é aquilo que o apóstolo Paulo fala: eu me gastei e vou me deixar gastar pelo Evangelho. Eu renuncio à minha vida e diz: olha, buscai os interesses de Cristo e não os próprios, não os seus. É uma vida que o nosso alvo se torna sempre agradar o Senhor. E isso nos ajuda a lidar com essa questão, porque a gente começa a ver isso aqui, ó, que cristianismo é graça e não moralismo. E você sabia, e agora eu estou falando de coisas internas, que muitas pessoas internamente vivem um moralismo que afasta uns dos outros de caminhar com Cristo, de seguir a sua vida com Jesus, o peso que é colocado, o fardo que Deus não colocou, uma exigência muitas vezes que é uma expectativa sua e não de Cristo. Porque, na verdade, Cristo sabe que a gente tem as nossas dificuldades. Ele sabe que nós temos as nossas lutas. Ele sabe que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de obedecê-lo, de fazer. Paulo fala: olha, o que eu quero fazer eu não faço. Eu esmurro, né, como dando um murro ao ar, ou seja, eu estou lutando. E quando ele encerra a carreira dele, ele fala: eu combati um bom combate. A vida cristã é um combate. Todos os dias nós vamos ter que lidar com a tentação. Todos os dias nós vamos ter que lidar com as provações. E isso é importante, porque nós precisamos olhar o cristianismo com essa graça. Olha o que Timóteo Keller escreve, irmãos. Olha o que esse homem escreveu. Ele faleceu tem pouco tempo. Somos mais pecadores do que ousamos admitir. Mais amados do que jamais poderíamos imaginar. Somos mais pecadores do que ousamos admitir, mais amados do que jamais poderíamos imaginar. Você é muito amado, mais do que você possa imaginar. A graça, ela inclui as pessoas. A moralidade, ela expulsa as pessoas. E nós precisamos olhar as pessoas com um olhar de graça. E eu quero contar uma história que eu li, para vocês, de uma mulher que nessa história ela é chamada de mulher moralista. Essa mulher, havia alguns meninos brincando na porta da sua casa seminus. E ela, incomodada com aquela situação, ela ligou para a polícia. Polícia, tem aqui 3 meninos brincando em frente à minha casa seminus. A polícia foi lá, conversou com os meninos
e disse, olha, brinque no quarteirão seguinte. Então ela foi, e eles foram. Passando alguns minutos, essa mulher liga novamente para a polícia. Olha, os meninos ainda estão me incomodando, estão brincando seminus. Seminus. A polícia vai até o local e mais uma vez conversa com os meninos e diz a eles, olha, vão brincar no quarteirão seguinte. E eles foram. Passado 30 minutos, ela novamente ligou para a polícia, falando a mesma situação, a mesma coisa. A polícia ficou chateada, olha, já é a terceira vez que a senhora me liga para falar da mesma situação, do mesmo contexto. Deixa os meninos brincarem em paz. Eles estão brincando no terceiro quarteirão em frente à sua casa. Mas você não está entendendo, policial, eu consigo vê-los com meus binóculos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o moralismo olha com binóculos, para os erros alheios, a graça olha com compaixão. E às vezes, hoje os binóculos é só a rede social, né? Não precisa ter um binóculo físico, porque hoje em dia, então a maioria das pessoas ficam pesquisando ou bisbilhotando pecados alheios na internet. E dizer, isso é pecado, isso é aquilo, virou uma coisa fora do comum. Mas veja só, como é que Jesus tratava as coisas? Como é que Jesus fazia? O nosso objetivo não é ser como Jesus. O nosso objetivo não é tratar as pessoas como Jesus tratava. Não é fazer as coisas da forma que ele fazia. Se nós queremos andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, Jesus, ele lidou com pessoas que pensavam diferente dele. Jesus, ele lidou com situações contraditórias e Jesus foi firme, mas com amor, com graça e com verdade. E há várias situações que nós podemos ver isso. Vivendo, nós precisamos viver com verdade e amor. Essa é a solução para a igreja. Viver com verdade e amor. E o nosso Senhor Jesus, ele mostra o quê? Jesus tratou o pecado com firmeza, mas o pecador com compaixão. Isso é muito importante, porque tem pessoas que não têm compaixão uns dos outros, mas Deus tem. Por isso que Davi, quando ele pecou, quando ele falhou, e o próprio Deus foi falar com ele, olha, eu vou te dar 3 soluções. Você quer a peste, você quer a guerra, ou você quer a fome? Ou você quer que os inimigos invadem aí e você vai perder para os seus inimigos? Davi disse, Senhor, eu prefiro que você escolha o meu castigo, porque é melhor cair na mão do Deus vivo do que na mão dos homens. Porque o Deus tem mais misericórdia do que os homens. Então Davi entendia isso. Senhor, eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens. E você sabia que tem gente que mata uns aos outros? Com palavras, com atitudes. E depois que essa pessoa está no seu estado fragmentado, vai lá o oleiro, pega aquele vaso todo quebrado, todo partido, todo destruído, ele refaz aquele vaso e faz um vaso novo. E mas eu não concordo, mas Deus é assim. A graça é escandalosa. A graça é escandalosa. Quem você rejeita, Deus aceita. Um dia nós éramos rejeitados e Deus nos aceitou. Então, nesse ponto, nós somos iguais. Então, não há uma superioridade entre nós e aqueles que estão lá fora. E se nós entendermos isso, nós temos mais diálogo. Nós não vamos sair aí apontando o erro de ninguém. Nós vamos mostrar graça e verdade, amor e compaixão. Era isso que Jesus fazia. Jesus, ele não saía dizendo, isso está certo, isso está errado, isso é pecado. Jesus, ele ensinava com graça, com amor e com verdade, trazendo as pessoas para a sua essência, para a sua mensagem. A verdade sem amor
oprime. O amor sem verdade esvazia. Então, será que nós estamos amando? Igreja é hospital, não um tribunal. Aqui é lugar de pecadores que se reúnem para olhar para um Senhor que é Salvador, que derrama sobre nós a sua graça, que derrama sobre nós a sua misericórdia, irmãos. Que derrama sobre nós o seu amor incondicional. Um amor que ele fala assim, ó, não importa como você está, eu estou te amando, eu estou te dando a opção de você beber do meu amor, é de você ser abraçado pela minha graça, ser acolhido pela minha misericórdia e ser restaurado pela minha bondade. Não importa de onde você veio, ou como você chegou até aqui, sabe como você era antes de conhecer Jesus? Como era a sua vida? Como era a minha vida? Eu fazia coisas erradas que vinha na minha cabeça, mas agora não. Eu tenho um espírito que testifica que eu sou filho de Deus e sou amado por Deus e que me faz ver, com que eu possa viver o fruto do Espírito, que é amor, bondade, temperança. Está lá em Gálatas 5. O cristão, quanto mais ele cresce, quanto mais ele amadurece em Deus e na sua palavra, menos ele fica apontando o erro de ninguém. Ele é uma solução para aquele que não está conseguindo obedecer. Ele é uma solução para aquele que está fraco, o outro que está tentando lutar com seus vícios. Você é a solução para ele. Você não é a tentação para o outro, você é a solução. Sabe, existe certo e errado. Sim, a cruz é moralidade com graça. Verdade com amor. Aquele ladrão da cruz, lembra? Viveu uma vida toda no caminho torto. E aí vem C.S. Lewis, que agora eu falei torto, lembrei da palavra dele. Você só pode dizer que uma linha é torta se você souber o que é uma linha reta. Então, para você dizer que alguém está torto, é necessário saber o que é uma linha torta, qual é a normatização de uma linha. A moralidade cristã não é sobre quem errou menos. Mais uma vez essa frase aqui é do Timóteo Keller adaptada. Mas sobre quem se rendeu à graça de Deus. E essa graça tem um nome, Jesus. A moralidade cristã não é sobre quem errou menos, mas sobre quem se rendeu. Quem se rendeu à graça de Deus. Você já se rendeu, irmão, à graça de Deus? Você já se rendeu a esse evangelho, que é a resposta? Que é a resposta. O cristianismo é a resposta para esse mundo que está vazio, carente, onde as pessoas estão procurando as coisas, né, de um jeito errado, e você, como um bom cristão, pode dizer, olha, essas coisas que você está procurando foi o meu Deus que fez. Elas são boas, mas precisa de ser vivida da forma certa. Por exemplo, quando nós olhamos para o sexo, biblicamente falando, tudo que Deus criou ali foi algo bom dentro do padrão bíblico. Aí veio o inimigo e quer perverter aquilo que é bom. Perverter aquilo que Deus criou para ser estabelecido de uma maneira correta, de uma maneira certa, dentro do parâmetro de Deus, para o casamento, para o homem, para a mulher. E isso faz com que a gente possa viver todas essas coisas boas dentro da perspectiva de Deus. E aí os puritanos, eles têm um filtro muito importante que te ajuda. Se você usar esse filtro, vai te ajudar muito. Aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu estou
pensando em fazer, glorifica o nome de Deus? Deus ficará feliz ou ele ficará triste se eu fizer tal coisa? Esse filtro eles faziam para quase tudo que eles fossem fazer. Tudo que nós devemos fazer deve produzir glória para Deus. Aí vem o apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, convém eu falar? Convém eu fazer tal coisa? Não tem a ver com que se pode ou se não pode, tem a ver se convém, se glorifica, se exalta. Então veja que a perspectiva não está sempre nesse lado certo ou errado, porque Deus criou todas as coisas boas. Nós entendemos o que Deus criou de bom e fazer na medida e na régua de Deus. E se nós fizéssemos isso, certamente nós teríamos menos problemas. Jesus, Deus, deu a lei para Moisés: não matarás, não roubarás. Isso era uma coisa boa ou ruim? Ou seja, eles entendem isso do lado oposto. Não roubarás, trabalhe com a sua própria mão. Não adulterarás, ame somente a sua esposa. Seja fiel somente à sua esposa. Isso vai evitar o quê? Problemas. Vai evitar danos. Vai evitar um monte de situação para a vida dele. Então Deus está dizendo: olha, segue a minha norma. Quantas vezes os profetas foram levantados, como Ageu, e Deus diz assim: olha, veja aonde os seus caminhos, as suas escolhas levaram vocês. E aí nós temos uma palavra-chave que é arrependimento. O que é arrependimento? É voltar. Nos profetas, usa muito essa palavra: volte ao Senhor. E voltar ao Senhor é voltar ao pacto da aliança. É dizer que o seu caminho estava errado e o caminho de Deus continua certo. Então, quando nós nos arrependemos, que acontece uma metanoia, uma transformação, nós estamos dizendo: Deus, o Senhor estava certo. Quando o filho pródigo caiu em si, ele entendeu que o caminho dele estava errado. Que o que ele escolheu para a vida dele não era aquilo que Deus havia estabelecido. Então ele volta, arrependido, quebrantado, contrito. E ele encontra o quê? Um pai amoroso. Mesmo que o seu filho andou errado, mesmo que o seu filho fez escolhas erradas, mesmo que o seu filho andou com pessoas erradas, o pai o beijou, o abraçou, colocou um anel no dedo dele, colocou sandálias, matou um cabrito, fez uma grande festa. O meu filho que estava morto reviveu, o meu filho que estava perdido foi achado. Ele, apesar dele ter errado, ele soube o caminho de volta. Sabe? E é isso que nós temos que ser como cristão. Se nós errarmos, nós temos que saber o caminho de volta. Nós temos que reconhecer que nós erramos. É aquilo que Salomão escreve: o caminho do homem parece ser bom, mas no final é morte. Então, às vezes, o que acontece é o nosso orgulho, é a nossa prepotência, é a nossa soberba de querer viver do nosso jeito. E aí o cristianismo é a solução. E aí vem uma palavra lá de Malaquias: eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. A sua palavra é perfeita. Os seus mandamentos são perfeitos. A sua lei é perfeita. Sabe, se nós, como cristãos, andarmos no caminho do Senhor, eu e você vamos viver uma vida melhor. E dentro da igreja, nesse ambiente interno, o nosso papel não é ficar julgando. O nosso papel não é ficar apontando erros ou falhas. É de ninguém. O nosso papel é amar. Porque Jesus, quando ele teve aquela mulher que foi pega em adultério, montaram uma armadilha para Jesus, para saber o que ele pensava sobre a lei. Mas aqueles infelizes,
só levou a mulher, porque aquele que estava lá era parceiro deles. Então, toda aquela estratégia foi numa tentativa de pegar Jesus. E aí Jesus olha para aquela situação e ele faz o quê? Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Jesus era o único ali que não poderia, que não deveria de maneira alguma, porque era a verdade absoluta e ele não tinha nenhum pecado. A Bíblia diz que Jesus não teve nenhum pecado, nenhuma mancha, nenhuma mácula. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus, viveu em perfeita harmonia com o projeto, os mandamentos e a lei de Deus. Jesus não errou em nenhuma de suas decisões. E esse Jesus perfeito diz assim, olha, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra, todos eles, boa. Guardar as suas pedras, ele é mais esperto do que a gente imagina. Vamos embora porque vai sobrar para a gente. Eles automaticamente confessaram que tinha erros. Mas os infelizes preferiram ir embora do que se arrepender. Quiseram continuar na sua prática. Mas aquela mulher, Jesus disse, olha, eles não te condenam, muito menos eu. Vai em paz e não peques mais. Jesus está dizendo, o que você está fazendo é errado. Mas agora que você encontrou a verdade, o amor, a graça, a compaixão, vai embora, muda de vida. Essa é a tua chance de sair dessa vida. Ninguém te condena, nem eu. Deu a ela o recomeço. O cristianismo é um recomeço. Se você quer recomeçar, aqui é o lugar. Para os fragmentados, para os caídos, para os machucados, para aqueles que foram pisados pelos homens, até mesmo pelos julgamentos alheios. Aqui é o lugar de você sentir o amor de Cristo. Para você ouvir dele, vai em paz. Ou seja, vai embora em paz e não peques mais. Tiago, toda boa dádiva vem dele. Também fala que no Senhor não há sombra, não há variação. Os seus mandamentos são maravilhosos. Então, nele, nós podemos, irmãos, viver uma vida reta diante dele. Mas como, pastor? Com a ajuda do Espírito Santo. Porque nós não vamos conseguir ser perfeitos, apesar que Jesus colocou uma situação muito pesada para nós. Mateus, ele diz assim, ó, sede perfeito, como o Pai Celestial é. Você já parou para pensar nesse texto? Seja perfeito, ser perfeito. E ali a palavra é telos, seja maduro. Vai crescendo na santificação, mas quem vai te ajudar a isso é o Espírito Santo. Então, a mensagem de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, nós só conseguimos se nós tivermos uma rendição ao Espírito, que a nossa natureza não vai querer dar a outra face. A nossa natureza, a gente tem que pensar aquilo, faça aos outros. Seja diferente. Não seja aquele, sabe, Jesus, ele sentou com os pecadores, e porque ele sentou com os pecadores, os religiosos disseram, Jesus, você não pode sentar com esses caras aí. Você não pode conversar com a mulher samaritana meio-dia, sozinho, perto de um poço. Isso é errado, Jesus. Jesus disse, olha, nem em Jerusalém, nem em Samaria, o nosso Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito, em verdade. Nem é você que está certo, nem é ela que está correta. É uma outra perspectiva. E ali naquela conversa ele se revela aquela mulher como o Messias. E aquela mulher tinha tido 5 maridos. E em Cristo Jesus, ela encontrou um homem que ela nunca tinha encontrado. Ele é diferente de todos os outros. É isso que nós temos que ter. Quando as pessoas encontrarem eu e você, elas precisam ver que nós somos diferentes de qualquer outro. Então não tem problema se você conversa com uma pessoa, seja quem for, como for,
você sempre será a luz para essa pessoa, o ponto de virada. Não é para dizer, para martelar a pessoa, argumentar que essa pessoa está vivendo, porque a pessoa já está num grande abismo, onde eu e você estávamos. Então existe certo e errado? Existe. O certo e errado existe. Na perspectiva de Deus. Então, irmãos, eu gostaria de fazer um pedido para toda essa igreja, que nós possamos amar mais, dialogar mais, amparar mais, acolher mais e julgar muito menos. Não ficar sendo como aquela mulher moralista com binóculos, enxergando defeitos, porque aqui é um lugar, sim, então se tem um lugar que você não pode ficar escandalizado, que tem pecado, é dentro da igreja. Tem pessoas que escandalizam, mas Cristo, quem tem problema de lidar com o pecado somos nós. Cristo, ele resolve isso facilmente, com o seu perdão, com o seu sangue, com o seu sacrifício perfeito. Aí nós ficamos debatendo, brigando com o outro, se é certo ou errado. E Cristo, mas eu morri por essa criatura. Eu morri por essa pessoa. Eu entreguei por ele também. Então nós precisamos amar mais. Amar mais. Eu queria que você ficasse em pé. É para nós orarmos. A moralidade com graça. A cruz é a resposta definitiva. A moralidade com graça, a verdade com amor, justiça com misericórdia. Sabe, irmãos, quantas pessoas precisam do seu abraço? Quantas pessoas precisam do seu amor, da sua atenção, não do seu julgamento? Quando aquele filho pródigo voltou, o pai não disse, filho, por que você foi embora? Um dia, eu encontrei um jovem que já foi membro aqui dessa igreja, há muitos anos atrás. Eu encontrei ele no parque de estacionamento. E disse assim, rapaz, vamos à igreja. Não fica assim não. Congrega, seja lá, seja em qualquer outro lugar. Ele disse assim, pastor, posso ser sincero com o senhor? Sim, pode. Eu tenho vergonha de voltar. E aquilo ficou aqui, Hugo. Quantas pessoas estão com vergonha de voltar? Quantas pessoas estão com vergonha? Talvez na cabeça dessa pessoa, como eles vão olhar o crente que desviou, aquele que não conseguiu permanecer, aquele que não conseguiu estabelecer sua fé. E aí o medo do julgamento, o medo de ser pressionado, irmão, voltou, né? Abençoado. Viu que o caminho sem Deus não dá, né? A gente avisou. É o irmão mais velho que fica triste quando o irmão mais novo se arrepende e faz uma grande festa. Nós não devemos ser esse irmão mais velho. Nós estamos aqui diante da ceia. Um dia Cristo desceu. Ele desceu. Porque não havia solução para nós. Nenhum homem tinha solução. Ninguém fazia o que era certo e o que era errado. Porque a Bíblia diz que não havia um justo sequer. Ninguém que fazia o bem. Ninguém que fazia o bem. Estavam todos equivocados, errados. E aí eu e você devemos ser a comunidade do abraço. A comunidade que ama, que restaura o ferido.
que ouve a história. Antes de poder falar qualquer coisa, ouve a história. Às vezes eu ouço histórias, eu falo, meu Deus, irmão, você é vitorioso. Você está vivo. Você ainda está aqui entre nós. Você poderia ter sido, sucumbido por tantas situações e Deus ainda te preservou. Significa que o amor dele está vivo sobre você. Quantos irmãos estão com vontade de voltar e não volta por conta de nós? Do que nós vamos falar. Então, irmãos, é a cruz. A cruz é a resposta para todos os dilemas da sociedade. A cruz é a resposta. Jesus é a resposta. Aquele que você e eu rejeitamos, ele abraça. Quantas pessoas estão na sarjeta da vida, que um dia já teve experiência com Deus e ainda não caiu em si, mas precisa de alguém com um olhar de graça, de misericórdia e de verdade. E dizer assim, olha, o nosso Senhor Jesus, ele continua sendo bom. Os salmistas, lá em Salmo diz, eles falavam muito isso. A eternidade do Senhor, a bondade do Senhor é de eternidade a eternidade. Quantas vezes Israel estava embaixo? Quantas vezes Israel teve momentos que ia sucumbir à sua existência? Aí a bondade de Deus vai até onde Israel estava, restaura Israel, pega Israel, todo machucado, ferido, e Deus restaura, faz de novo um novo povo. Deus é um Deus de novos começos. E se você está aqui, essa é a tua chance de começar de novo. Mas começar agora não no seu caminho, não no caminho do certo e do errado, mas no caminho que Deus estabeleceu para você. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus nos diz que a vontade do Senhor é boa, é perfeita. E sabe mais? É agradável. A vontade de Deus é boa e perfeita. Que o nosso pensamento, que os nossos sofismas sejam derrubados e o nosso pensamento levado cativo a Cristo. Feche os seus olhos. Se você está aqui, confesse diante de Deus. Fale para Ele, Senhor, eu quero começar de novo. Talvez a sua fé, talvez você se culpa porque não está conseguindo orar. Talvez você se culpa porque não está conseguindo ler a Bíblia. Talvez você se culpa porque não está